Fala pessoal, hoje a gente vai assistir um vídeo dos celulares mais estranhos. Tá pronto? Então bora lá. Vamos falar de um verdadeiro ícone do design duvidoso, o Samsung P300, também conhecido como o celular calculadora. Se você desse de presente para alguém, a pessoa provavelmente te agradeceria pela ótima calculadora, até perceber que era, na verdade, um celular. Lançado em 2005, o P300 parecia ter sido projetado por alguém que, no meio do caminho, esqueceu que estava fazendo um telefone. Ele era pequeno, fino e com um design retangular, perfeito para fazer contas. Ou pelo menos é o que parecia. A tela era proporcionalmente pequena, o que só aumentava a confusão. Será que eu estou prestes a ligar para alguém ou calcular quantos dias faltam para o fim do mês? Com 1.3 megapixels de câmera, ele não impressionava nem para os padrões de 2005, mas dava para tirar uma foto decente, se você conseguisse segurá-lo sem apertar os botões minúsculos. Agora, a cereja do bolo. A bateria. Ela era tão pequena que a Samsung teve que incluir uma bateria externa, que você conectava ao aparelho para aumentar a duração. Sim, isso mesmo. Você basicamente carregava duas baterias, uma colada na outra. Se alguém te visse com isso na mão, já ficava difícil saber se era um celular, uma calculadora ou um PowerPoint portátil. É bem estranho mesmo, né? O P300 definitivamente conquistou seu lugar na história dos celulares, mas talvez não pelos motivos que a Samsung esperava. É impossível falar de celulares esquisitos sem mencionar o lendário Nokia N-Gage. Lançado em 2003, esse aparelho foi a tentativa ambiciosa da Nokia de unir um celular e um videogame portátil em um único dispositivo. A ideia era incrível, um telefone que também funcionava como console de jogos, uma espécie de precursor dos gamers mobile de hoje. Mas o design, bom, digamos que ficou no mínimo questionável. O N-Gage tinha um formato estranho, meio tijolão, e o jeito de falar nele virou piada instantânea. Para fazer uma chamada, você precisava segurar o celular de lado, com a parte de cima encostada na orelha, o que fez ele ser rapidamente apelidado de tacofone. A tela ficava no meio, mas era tão pequena que jogar no N-Gage era quase um desafio de visão. Mesmo assim, ele tinha seus pontos positivos. Os jogos eram bem avançados para a época, com títulos de peso como Tomb Raider e Sonic. Mas até jogar tinha suas peculiaridades. Trocar de jogo no N-Gage não era simples. Para isso você tinha que desmontar o celular inteiro, tirar a bateria e só então colocar o novo cartucho. Sim, a Nokia realmente queria que você fizesse isso toda vez que quisesse jogar algo diferente. Vixe, devia desconfigurar tudo quando tirava a bateria e colocava de novo. E quanto à bateria? Bem, pelo menos essa parte não foi tão esquisita quanto o resto. Durava o suficiente para você jogar algumas horas, falar com um amigo, com o celular encostado de lado na cabeça, claro, e ainda tinha fôlego para mais um tempo. No fim das contas, o N-Gage até tentou ser inovador, mas acabou virando um ícone de design bizarro e uma curiosidade no mundo dos games e celulares. Agora vamos falar do Samsung Matrix, ou como era conhecido no Brasil, o SPHN270. Esse modelo, lançado em 2004, parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica dos anos 80. Ué, e Matrix é o quê? Com seu design quadrado e compacto, o Matrix parecia mais um dispositivo de controle de uma nave espacial do que um celular comum. O SPHN270 tinha um teclado numérico que se encaixava em um design que evocava uma estética futurista, como se alguém tivesse misturado um celular com um controle de videogame. O display era pequeno e de baixa resolução, o que dava a impressão de que você estava mexendo em um gadget dos anos 90, mas era suficiente para mostrar mensagens e informações básicas. A câmera desse modelo, com apenas 1 megapixel, não era nada para se vangloriar, mas pelo menos estava lá, cumprindo o papel de capturar imagens que poderiam ser usadas para mostrar aos amigos o quão futurista você era. A new reality has been revealed. The Samsung Matrix Phone.
Quanto à bateria, apesar do design inovador, a duração não era nada de extraordinário. Você precisaria recarregar o Matrix com bastante frequência se quisesse aproveitar ao máximo seu estilo futurista. No fim das contas, o Samsung Matrix, ou SPHN 270, é um exemplo clássico de como o design criativo pode levar a resultados bastante inesperados. Se você achava que seu celular atual era diferente, é porque ainda não conheceu o Matrix, um verdadeiro ícone de design que parecia ter sido enviado do futuro para confundir e encantar. Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês tiveram desse. O Nokia 7600 é outro modelo que entra para a lista dos celulares mais esquisitos e únicos já lançados. A marca, sempre inovadora, decidiu em 2003 lançar um aparelho com um design tão inusitado que parecia um controle remoto do futuro ou um pequeno dispositivo alienígena. O formato do Nokia 765 era quase oval, com uma tela colorida no centro e as teclas distribuídas ao redor. Usar esse celular para mandar mensagens ou fazer chamadas era sem dúvidas uma experiência desafiadora. Parecia que o teclado havia sido jogado no aparelho e caído de forma aleatória ao redor da tela, o que exigia bastante paciência para digitar. Com uma tela de 65 mil cores, o display era impressionante para a época, o que fazia as pessoas pararem para dar uma olhada quando viam o aparelho. Mas o que ele tinha de inovador no design deixava a desejar em outros aspectos. A câmera de apenas 0,3 megapixels não era exatamente revolucionária, mas dava para tirar fotos em baixa resolução para compartilhar com amigos. A bateria também não era lá essas coisas. Durava 1 ou 2 dias com uso moderado, e se você passasse muito tempo tentando decifrar o teclado, provavelmente precisaria de um carregador sempre por perto. No geral, o Nokia 760 foi um exemplo clássico de um celular que estava mais preocupado em impressionar pelo visual do que pela funcionalidade. Um verdadeiro ícone de design que deixava qualquer um intrigado, mas que provavelmente não foi o celular mais prático que a Nokia já lançou. Agora, se você acha que já viu celulares com formatos estranhos, espere até conhecer o Circle Phone. Lançado pela empresa DTOR, esse aparelho decidiu literalmente sair dos moldes tradicionais. Esqueça os retângulos. O Circle Phone é redondo. Sim, um celular circular. Algo que parece mais uma piada do que realidade. Mas acredite, ele existe. Com seu formato completamente inusitado, o Circle Phone foi projetado para ser confortável na palma da mão, mas ironicamente torna o uso um tanto curioso. Escrever uma mensagem nesse aparelho pode ser uma aventura, já que a disposição dos botões e da tela redonda não é exatamente o que estamos acostumados. E assistir vídeos? Digamos que você verá uma versão curtinha dos conteúdos, já que a tela circular limita bastante o espaço de exibição. Outro detalhe engraçado é que o Circle Phone vem com 2 entradas para fones de ouvido. Talvez para garantir que você e um amigo possam ouvir música ao mesmo tempo, o que, sejamos honestos, é uma ideia tão esquisita quanto o próprio celular. Ah, e se você está pensando em especificações de última geração, esse aparelho não está muito preocupado com isso. Ele é mais sobre estilo e quebra de paradigmas do que potência. A bateria, a câmera e o processamento são básicos, mas isso faz parte do charme. Afinal, o que mais importa aqui é que você vai, com certeza, atrair olhares curiosos. O Circle Phone é o tipo de aparelho que transforma uma simples ida ao café em uma conversa sobre o que é isso na sua mão. Em resumo, o Circle Phone é perfeito para quem quer algo diferente. Uma verdadeira peça de design que desafia as normas. Pode não ser o mais prático, mas definitivamente é uma ótima maneira de mostrar que você está fora da caixa, ou melhor, fora do círculo convencional. Vamos falar sobre um celular que parece ter saído de um filme de miniaturas. Ah, esse daí ainda tem para vender. Eu já vi na AliExpress. O Palm Phone. Sim, você não leu errado. Não é o Palm Pilot lá dos anos 2000, mas o Palm Phone, um smartphone moderno em versão compacta. Quando ele foi lançado em 2018, a ideia era ser o seu smartphone secundário. Um celular pequeno o suficiente para caber no bolso da sua calça de academia sem fazer volume. Mas o que ele tinha de compacto também tinha de intrigante. Com uma tela de 3.3 polegadas,
O Palm Phone parecia mais um brinquedo ou um daqueles antigos MP4 players, mas ele rodava Android e vinha com especificações. Esses MP4 player eu tenho até hoje. Eu comprei. Nossa, não lembro, faz muito tempo. Eu tenho e funciona. Básicas, o que já o diferenciava da maioria dos dispositivos de seu tamanho. O design minimalista e elegante tentava convencer que menos é mais. E no caso do Palm Phone, menos era mesmo. Bem pouco. A câmera, de 12 megapixels, até fazia um trabalho decente para o tamanho do aparelho. E a bateria de 800.000 ampères-hora? Bom, ela acompanhava o tamanho diminuto do celular, oferecendo apenas o básico para um dia sem uso muito intenso. O Palm Phone era como aquele amigo que vai ao passeio, mas esquece de levar água e comida. Não vai durar muito tempo, mas está lá pela diversão. O ponto principal do Palm Phone era a conveniência. Ele era perfeito para quem não queria ficar carregando um tijolão o dia inteiro, mas também não queria ficar desconectado. Contudo, a ideia de ter um segundo celular para complementar o principal fez muitos se perguntarem: por que não simplificar e usar apenas um? E é aí que o Palm Phone fica um pouco perdido. Em resumo, o Palm Phone é uma bela combinação de charme minimalista e tecnologia compacta, mas talvez seja mais uma curiosidade do que um verdadeiro substituto para o seu smartphone. Um aparelho que, apesar de suas limitações, certamente faz você parar e pensar: será que o tamanho realmente importa? Um celular que parece mais um acessório de moda do que um telefone. Isso daí pra mim parece um batom. Esse é o Nokia 7280, carinhosamente apelidado de Lipstick Phone. Lançado em 2004, ele fez parte da coleção Fashion da Nokia, e seu design se destacava de tudo o que já vimos. Com um formato alongado e estreito, ele parecia mais um tubo de batom do que um celular comum, daí o apelido Lipstick. Esqueça o teclado numérico tradicional. O Nokia 7280 decidiu que digitar mensagens do jeito normal era coisa do passado. No lugar das teclas, ele usava uma roda de navegação estilo iPod, o que fazia a tarefa de mandar SMS uma verdadeira aventura. Era praticamente um teste de paciência, mas com muito estilo, claro. A tela, minúscula e colorida, estava lá mais para complementar o visual do que para oferecer uma experiência multimídia completa. Mas para quem usava o Nokia 7280, o importante era ser visto com um aparelho que se destacava pela sofisticação, não pela praticidade. E o mais impressionante? Ele tinha uma câmera embutida de 1 megapixel. Para um celular tão pequeno e focado em moda, isso era surpreendente. Ah, e ele vinha com um detalhe extra que era a cara da Nokia: um espelho na lateral. Perfeito para dar aquela conferida no look enquanto você exibia seu novo Lipstick Phone para os amigos. Em resumo, o Nokia 7280 era menos sobre funcionalidade e mais sobre fazer uma declaração de estilo. Se você queria um celular que fosse mais um acessório fashion do que um dispositivo tecnológico, esse era o aparelho ideal. Me conta aí nos comentários, você já viu um desse? Ou conhece alguém que teve um desse? Ou teve um desse? Só não se esqueça, usar o Nokia 7280 era quase como carregar um item de moda de alta costura. Diferente, sofisticado e, bem, um pouco complicado de usar. Nokia 7700, o celular que tentou ser um tablet antes da hora. Quando a Nokia lançou o Nokia 7700, a impressão era de que eles estavam olhando para o futuro, e talvez até enxergando longe demais. Com seu design único e uma tela grande para a época, ele parecia mais um dispositivo multimídia do que um celular tradicional. O 7700 se destacava por ser um dos primeiros a apostar em uma interface touch, ideal para assistir vídeos, navegar na web e até assistir TV digital. Isso tudo em 1999, quando a maioria dos telefones ainda tinha botões e pequenas telas. E claro, como todo pioneiro, ele tinha suas peculiaridades. O tamanho era um desafio para quem queria um celular prático no bolso, e a navegação via touch ainda estava longe da fluidez que conhecemos hoje. Mas a Nokia arriscou, tentando trazer uma experiência de tablet quando o conceito nem existia direito. A ideia era boa, mas o mercado ainda não estava preparado.
Mesmo assim, o 7700 deixou sua marca. Ele tinha um foco claro em multimídia, com suporte para rádio FM, vídeos e até TV móvel. Hoje pode ser visto como um precursor dos smartphones que dominam nossas vidas. Muito obrigado por assistir. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deixe seu like, ajuda muito a divulgar para outras pessoas. Não custa nada. Se conhece alguém que também tem interesse nesse assunto, compartilhe.